Voltamos, lindinhos e lindinhas, continuando aqui o nosso estudo do artigo 129 da Constituição Federal, onde estão elencadas as funções institucionais do Ministério Público. Na última aula, nós paramos na função defender e agora nós vamos falar sobre a função expedir. Lembrando que estamos usando os verbos no infinitivo porque pegamos emprestado aqui a didática de estudo lá do direito penal, onde estudamos os verbos das condutas criminais, e aqui essas condutas elas não são criminais, graças a Deus, são condutas lícitas, condutas essenciais, as razões de ser do Ministério Público, e dentro dessas razões, vamos aqui agora falar da função expedir. A função expedir, que aparece apenas uma vez aqui na redação do artigo 129, lembrando aqui, ela aparece no inciso 6. Então, dando uma lidinha rápida no inciso 6, diz assim: expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Então, para que serve essa função expedir do Ministério Público? Ela vai servir para o seguinte: existem procedimentos administrativos que são de competência do Ministério Público. Esses procedimentos administrativos, eles precisam ser instruídos. Então, para executar a instrução desses procedimentos administrativos de sua competência, dentro lá das tratativas, dos trâmites desses procedimentos administrativos, cabe ao Ministério Público expedir notificações. E para que vai servir essas notificações? Elas vão servir para o seguinte: elas vão servir para requisição tanto de informações quanto de documentos. E essas informações e esses documentos, eles vão servir para quê? Vão servir para aquilo que a gente já explicitou aqui. Dentro desses procedimentos administrativos de competência do Ministério Público, esses procedimentos eles têm que ser instruídos, tem que haver um conteúdo, tem que ter um tutano dentro desse procedimento administrativo, porque esse procedimento administrativo ele foi instaurado por uma razão, para a apuração de um fato. Então, você precisa coletar provas sobre a ocorrência ou não desse fato. Então, essas requisições para pedir esses documentos ou essas informações são para que aconteça esse esclarecimento da ocorrência ou não dos fatos que precisam ser apurados dentro desse procedimento administrativo. Tudo bem? Acredito que nesse ponto aqui ficou tudo claro para a gente. Lembrando que vocês podem voltar ao vídeo e ouvir a nossa explicação mais uma vez. Então, vamos descer agora para a função exercer, lá nos atos, nas ações aqui do Ministério Público, nas suas funções institucionais. Ele faz o exercício, ele procede ao exercício de algumas coisas. E a função exercer do Ministério Público, ela aparece duas vezes no texto aqui do 129, aparece no inciso 7 e aparece também no inciso 9. Então, vamos virar aqui a folha para a gente ler aqui o inciso 7, que vai dizer assim: exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Então, aqui não tem segredo. Esse inciso 7 está dizendo que o controle externo das atividades policiais é feito pelo Ministério Público. A polícia da polícia externamente é o Ministério Público. Tranquilo? E o segundo momento que a função exercer aparece aqui no texto da Constituição, mais precisamente aqui no texto do 129, é lá no inciso 9. Então, vamos aqui dar uma lida no inciso 9, que fala assim: exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com suas finalidades, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Então, vamos por partes.
nos utilizando da estratégia de Júlio César, dividir e conquistar. Então, dividindo e conquistando aqui esse inciso 9, aqui do 129 da Constituição. Primeira parte, exercer outras funções que lhe forem conferidas. Isso daqui nos diz o quê? Que as funções institucionais do Ministério Público não se encerram aqui. É aquilo que a gente fala no direito, que o rol é exemplificativo. Então, outras funções podem ser atribuídas ao Ministério Público, porém, tem uma ressalva. A ressalva que o próprio inciso 9 nos traz. Que ressalva é essa? Outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade. Então, pode haver outras funções a serem atribuídas ao Ministério Público, desde que essas funções sejam compatíveis com a sua finalidade. Tá correto? Então, indo aqui para a segunda parte aqui do artigo que a gente tem que entender, é que é vedado ao Ministério Público representar judicialmente e também ser consultor jurídico de entidades públicas. Por quê? Porque não é isso que a Constituição Federal quis que o Ministério Público fosse. As entidades públicas precisam ser representadas judicialmente, precisam ter consultores jurídicos, sim, elas necessitam. Porém, essa representação judicial e esse ato de se consultar juridicamente com um advogado, com o operador do direito, não é o Ministério Público que vai prestar esse auxílio para as entidades públicas. As entidades públicas têm que ter os seus próprios advogados, seus próprios consultores jurídicos, assim também como seus próprios representantes judiciais, sendo advogados públicos ou não. Porém, esse exercício não pode ser feito pelo Ministério Público de acordo com essa vedação constitucional. Tudo bem? Então, vamos agora dar uma olhadinha na última função, no último verbo que a gente encontra aqui no artigo 129, que é o verbo requisitar. Esse verbo requisitar, ele só aparece uma vez aqui no conteúdo do 129, está lá no inciso 8, que é aqui o Ministério Público requisita. Perceba que já vimos a função requisitar aqui nesse texto, porém, de uma forma secundária, que a gente viu aqui estudando que, mais precisamente, o inciso 6, ele vai falar da expedição das notificações, e essas notificações, por sua vez, são para requisitar informações e documentos. Então, percebemos que a função requisitar, ela apareceu aqui de uma maneira secundária aqui no inciso 6, mas ela tem o seu próprio inciso para chamar de seu, digamos assim, aqui no inciso 8 do texto, que diz assim: requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Ficou claro aí? Aqui não tem segredo. O Ministério Público, dentro de suas funções institucionais, ele pode fazer requisição de diligências investigatórias e também de instalação de inquérito policial. E se ele fazer uma requisição de diligência investigatória, ou se ele solicitar a instauração de um inquérito policial, ele vai indicar quais são os fundamentos jurídicos dessas suas manifestações processuais. Tudo bem? Então, deixamos aqui, finalizamos o estudo dos incisos do artigo 129 e vamos passar agora para o seu parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele vai dizer que a legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas nesse artigo não impede de terceiros nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei. Aqui, gente, também não tem segredo.
O que esse parágrafo primeiro está dizendo que a ação do Ministério Público nas ações civis, a que se fala, a que se comenta a respeito aqui nesse artigo, não vai impedir o trabalho de terceiros, independente ou não da ação do Ministério Público. Os terceiros, os demais legitimados para essas ações civis, não são impedidos de trabalhar, não são impedidos de agir. E o trabalho do Ministério Público, ele se levantando ou não acerca da investidura, do ajuizamento, desculpa, me fugiu a palavra, do ajuizamento dessas ações civis ou não, estando o Ministério Público em pé, trabalhando ou não, não vai impedir os outros terceiros, os outros legitimados, aqueles que podem fazer alguma coisa a respeito do que está acontecendo, a agirem também. Tudo bem, pessoal? Então, estamos com 11 minutos aqui de aula, para manter aqui o nosso padrão e para não ficar também cansativo para vocês. Vamos encerrando por aqui, pedindo aquele joinha que a Pro lhe pede sempre, por favor, dá uma moral para a Pro, deixando aí, o seu polegarzinho para cima aqui pra gente, por favor. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e se é a primeira vez que você assiste aqui uma aula da Pro da Banca, seja muito bem-vindo e esperamos que você se integre à família. Tá certo, queridinhos? Então, abraço da Pro e até a próxima aula.